Ele tem alergia a glúten não celíaca. Ele tinha 1 ano, a partir dos 6 meses ele não ganhou mais peso. Então, a partir da introdução alimentar, ele não ganhou mais peso. E ele ainda tinha o aleitamento materno até 1 ano, então ele se mantinha bem. Ele não tinha muito assim, não tinha muita doença, mas aí ele pegou Covid. Na época, quando ele fez 1 ano, aí ele emagreceu muito. Emagreceu muito. E aí a gente foi não, vamos pesquisar. Eles, na verdade, fizeram a gente pesquisar, não, vamos mais a fundo. Eu já achava que era alguma coisa ou com o leite ou com o glúten. Tanto que eu tentava restringir, mas o glúten é muito fácil, né? É assim, não tem nada pra comer, toma aqui um pão. É muito fácil o pãozinho ali, a gente mora na frente da padaria, dava um pão de graça pra ele, assim, sabe? Então era realmente um negócio muito, muito fácil. Então a gente, no dia que a gente foi no médico, o médico concordou comigo que achava que podia ser glúten ou leite, e a gente fez o exame. Aí no exame deu já, que ele tinha glúten. Fez o exame de sangue, né, filha? E aí viu, aí eu tirei. Eu decidi tirar, eu nem fui no gastro antes, que nem eu tenho no gastro antes, mas na hora que eu recebi o diagnóstico, ele sofria muito, ele tinha muita cólica, ele tinha muita distensão abdominal. Só que sempre achavam que não, acho que criança é normal, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser uma virose, pode ser, né? Então eu decidi tirar, quando eu recebi esse exame, porque o exame podia também ser um erro. Mas no momento que eu tirei, mudou a vida dele. Ele começou a dormir melhor, ele tinha até tido um atraso de fala, ele começou a falar assim, do nada, realmente, porque o glúten ele faz isso, o glúten é realmente muito agressivo com o corpo da criança. Quando a gente se encontra no supermercado e procura os produtos, a gente dá um susto realmente. Se a gente fizer a comparação assim, por exemplo, às vezes aquela rosquinha assim, no mercado tem até por, sei lá, R$4, lá é R$27, assim, uma diferença muito grande. E aí, se a gente quiser realmente comprar as coisas totalmente industrializadas, a gente não tem o que fazer, a não ser comprar e sofrer com o preço. Mas eu decidi fazer em casa. Tudo que eu fiz, eu comecei a aprender a fazer em casa. Então, eu testava muito, misturava muito as farinhas que existem sem glúten, para conseguir realmente encontrar uma forma gostosa, mais saudável. Também porque esses produtos são muito, né, tem muito mais açúcar, tem muito conservante, tem aditivos, que eu nem se ele comesse glúten, eu gostaria que ele consumisse muito. Então eu comecei a fazer tudo em casa para conseguir não gastar tanto, apesar de mesmo assim gastando mais do que normalmente eu gastaria. Eu já era nutricionista assim, já era formada, já trabalhava normalmente. Eu não era dessa área realmente, então eu tinha uma base de saber o que era, o que eu poderia fazer, mas eu realmente não tinha uma formação específica disso. Eu fui me especializar depois dele. Quando eu descobri o que aconteceu com ele, o que ele tinha, eu fui procurar realmente uma formação de saber o que fazer. Eu uso um mix de farinhas, que são, então, tem de várias marcas. Eu uso a farinha de arroz, eu uso o polvilho doce, polvilho azedo, eu uso a fécula de batata, eu uso a goma xantana, eu uso a farinha de grão de bico, a farinha de feijão. São várias, realmente, pra gente fazer um produto sem glúten, a gente precisa usar várias farinhas. Então, acaba que o produto fica mais caro, né, por ter que usar muitas farinhas diferentes. E com muitos, realmente, tipos diferentes de farinhas, acaba ficando mais caro. Me diga uma coisa, a senhora é nutricionista, mas para uma mulher, para uma mãe que não é nutricionista, me diga como que essa mãe poderia adaptar a alimentação para o filho, caso tenha um filho com essa restrição? Realmente muita pesquisa. Tem que pesquisar. Eu tenho um perfil na internet que eu falo muito sobre isso, mas realmente é pesquisar. Para a gente fazer produto sem glúten, a gente tem que entender que o glúten, ele é o trigo, ele é uma farinha muito completa. E o glúten, ele é uma proteína muito boa, que dá uma liga muito boa. Então a gente tem que entender que para a gente conseguir fazer um produto sem glúten bom, gostoso, e a gente precisa de várias farinhas que se completam. Então é preciso entender isso, que existem farinhas que elas precisam estar juntas, não tem como usar só uma. Então, por exemplo, um mix básico assim, que a gente usa mais é a farinha de arroz, o polvilho doce, isso tem, por exemplo, 150, 150, e a goma xantana, que a goma xantana trabalha como se fosse um glúten, que ele dá uma liga ali. Então tem que, pelo mínimo, ter essas três farinhas, três farinhas realmente, para conseguir fazer um bom mix. Aí essa é a base assim, de tudo. Aí depois a gente vai começando a aprender mais a usar as outras.
Quando a gente recebe o diagnóstico, é geralmente muito difícil, porque a família precisa aceitar que aquilo é uma realidade agora. Muitas famílias dizem assim, não, é só ele, então às vezes só excluem a criança e ficam só a criança tendo que fazer a exclusão. Só que primeiro que é um trabalho muito... É realmente o distanciamento social da criança com a família, e toda a família come, mas só que a criança não come. Então isso é muito difícil. A criança crescendo num meio assim é muito difícil. Então a família precisa entender que essa é uma nova realidade e aceitar aquilo realmente. E abraçar essa nova cruz, né? Essa nova dor que nasceu. Porque às vezes as pessoas recebem o diagnóstico e ficam perdidas realmente do que fazer. É uma coisa assim, às vezes tirar o trigo, assim, o que eu vou fazer sem o trigo? E assim, não é só de tirar o trigo, é porque a casa inteira tem que ficar sem trigo. Então às vezes tem que trocar panela, porque a panela tem traço de trigo, tem que trocar plástico, plástico fica traço de trigo. Então é uma coisa tão complexa, e às vezes assim, às vezes a mínima coisa assim dá sintoma nele, por exemplo. Se a gente almoça na casa dos meus sogros, por exemplo, que eles comem trigo normal lá, e às vezes eles sem querer usam uma colher que eles usam sempre, e aí ele tem sintoma. Precisa ser feito realmente um auxílio para as empresas, um incentivo para as empresas conseguirem fazer isso, porque para fazer um produto sem glúten realmente é um esforço a mais das empresas. Pensando até nas farinhas sem glúten, elas precisam ser numa indústria separada de outra indústria. Os grãos que são plantados, eles precisam ser puxados em outros tipos de máquinas, porque às vezes as fazendas elas pegam tudo. Então, por exemplo, uma aveia. A aveia em si ela não tem glúten, mas como a mesma máquina que tira a aveia e tira o trigo, tem a contaminação cruzada que a gente chama. Então tem traços de trigo que estão na máquina ali. Então para eles tirarem uma aveia sem glúten, eles precisam de uma outra máquina, numa outra indústria, num outro totalmente separado para fazer a mesma coisa. Então imagina, desde o plantio até chegar no consumidor. Então a gente precisa de uma política, né, um incentivo completo ali, desde o fazendeiro, ali, desde realmente a pessoa que está plantando até chegar o produto realmente, o final.